Olá, como vai você? Tudo bem? Como está a sua preparação? Olha, estou com saudade de vocês mandarem aquelas dúvidas. Não, tem pessoas mandando, mas eu preciso que você participe, que você se integre mais. Se não estamos presentes na sala de aula, mas aqui é uma forma. Gente, o mundo está mudando e este é o futuro, viu? Futuro, os relacionamentos, tudo vai ser via internet, à distância, né? Eu digo uma coisa que daqui uns dias nós ainda não vamos fazer só duas coisas no mundo digital. Só não vamos nem comer, nem descomer. Mas já nós vamos conseguir fazer isso. Então, olha, hoje nós vamos para a interpretação de texto e o assunto da nossa aula hoje é o papel da inferência. Porque o importante é você perceber que tem algo que está na superfície do texto, que está ali nas palavras, nas orações, nos períodos, nos parágrafos, no texto como um todo, que você percebe claramente. Mas há mais coisas não ditas, coisas silenciadas, ideias silenciadas, como dizem os amantes da análise do discurso, né? Se eu digo A, o que eu não digo? Eu não digo B, eu não digo C, eu não digo D, não digo E, quer dizer, não digo o resto do alfabeto. Ah, mas você tem que inferir, se eu disse A, eu estou dizendo, dependendo do contexto, obviamente, em relação ao alfabeto. E é esse alfabeto que nós usamos na língua portuguesa. Certo? Então, o que nós precisamos compreender hoje? O conceito de inferência, analisar textos verbais e não verbais e mistos em relação entre o dito e o não dito, que eu acabei de dizer aí, né? Produzir sentidos a partir dos recursos argumentativos presentes no texto. Então, nós temos esses objetivos para a aula de hoje. Novamente, o que são competências, o que são habilidades? Competências, como nós já vimos, são conhecimentos, são modalidades de conhecimento. Habilidades, transformar essas inteligências em algo prático na resolução de um problema. Resumidamente, nós temos o seguinte. Resumidamente. Opa, pulei um aqui. Está aqui. De acordo com o MEC, Ministério da Educação, competências são modalidades da inteligência que usamos para estabelecer relações entre o que desejamos conhecer. Já as habilidades são competências adquiridas e estão ligadas ao saber fazer. Então, competências são inteligências, no plural, que não existe só um tipo de inteligência. E habilidades é transformar essa inteligência, é usar essas inteligências emocionais, cognitivas, psíquicas, para resolver problemas que nos são apresentados em forma de questões. Tá, vamos lá. Como nós já vimos, são 9 competências, né? 9 competências, eu não vou ficar repetindo. Aí, quando você for visualizar a aula novamente, você pode parar aí e ter suas dúvidas. Hoje nós vamos tratar especificamente da competência de área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos aos seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Essa é a competência de área 5. Né? Especificamente, a habilidade 15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Exatamente. Nós temos, então, que compreender que esse relacionar e esse analisar recursos expressivos da linguagem está ligado às inferências,
Ou seja, está ligado às deduções, né? As deduções. Bom, segundo o Ruais, inferir é concluir pelo raciocínio. Concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios. Deduzir. Então, eu posso usar tranquilamente deduzir como sinônimo de inferir. Mas, às vezes, vem lá, infere-se do texto. Eu falo, o que é esse tal de infere-se? Pronto. Por isso que eu estou dando um sinônimo para você. E o Banquise, que, aliás, nem se deixa fotografar, né? Fez esse cartoon aqui, ó. Vamos analisar esse cartoon. Você tem um cara, se eu tivesse uma máscara preta aqui, eu ia colocar e eu poderia trazer um buquê de flores e fazer uma intertextualidade com o Banquise aqui, ó. Imagine eu de máscara, sem os óculos, né? Ficar um boné ao contrário, para não aparecer essa vasta calvície aqui, certo? E eu, ao invés de estar arremessando um coquetel Molotov, opa, que é isso, professor? Eu não sou desse tempo, não. Ah, mas você viu há algum tempo os black blocs, todos escondendo os rostos. Agora esconder rosto é moda, né? Você não pode entrar em lugar nenhum sem máscara, tá? Inclusive, o Adriano que está aqui está de máscara. Estamos só eu e ele no estúdio, está nos gravando, ele está de máscara. A Andréia, que está ali do outro lado, está de máscara. As pessoas que estão aqui dentro da secretaria, todas de máscara. A gente está fazendo igual às televisões. Se gravássemos na rua, teríamos que gravar de máscara. Como é no estúdio, nós estamos sem máscaras. Por isso. Olha, isso aí é um contexto. Para que você possa deduzir que eu estou gravando de um estúdio e não da rua, uma pista textual é que eu não estou de máscaras, certo? Nesses tempos de pandemia, fácil deduzir isso, fácil inferir isso. Mas aqui, ó, se você soubesse ou analisasse lá os black blocs fazendo protestos, protestando contra os aumentos na passagem de ônibus de 30 centavos, tal, e aí você analisasse o cartoon do Banquise, e tem uma diferença de charge e cartoon, que nós vamos ver depois, numa outra aula, você vai perceber que o que causa esse estranhamento, olha aí, o cartoon todo, PB, exceto as flores. O que é PB? Preto e branco. Exceto as flores. Então, aqui, se eu arremesso um coquetel Molotov, eu vou explicar para você o que é coquetel Molotov. Tem esse nome em homenagem ao criador, Molotov. Ele pegou uma garrafa, colocou gasolina, pegou um pedaço de pano, fez um pavio, colocou fogo e arremessa aquilo. Quando bate, quebra a garrafa, chama para tudo quanto é lado. Certo? Então, isso era usado nos protestos, ainda é usado em protestos violentos pelo mundo afora, pela massa, pelo povo que não tem armas em mãos, em punho. Então, fabrica suas próprias armas, como durante a ditadura militar, nós fabricamos os famosos miguelitos, que era feito de ferro afiado para furar pneu de carro, de ônibus, ou como enfrentávamos a cavalaria da PM do Exército, usando o quê? Bolinha de gude. Como que você fazia isso? Jogava no asfalto, vinha a cavalaria lá, e o cavalo não parava em pé de jeito nenhum. Tá? Aqui, o Banquise não está falando de protesto violento, não está falando em repressão, não está falando... Não. O que ele quer espalhar? Ele quer espalhar flores, não chamas. Então ele quer espalhar amor. E ele faz uma intertextualidade com os protestos violentos, mas ele prega a não violência, porque ele está aí usando
de flores, né? Aí eu tenho mais um exemplo do Banquise, né? E ele diz assim, a arte deve confortar o perturbado e perturbar o confortável. Ah, tá. Então a arte tem que ter, antes de tudo, o caráter de provocação, né? E aí, olha, aqui uma outra intertextualidade interessante. Ele mostra lá na Palestina, e aí eu sei que é na Palestina, você tem uma torre ali no fundo mostrando uma mesquita e tal, e aí dentro de o que sobrou de uma casa, né, numa porta, uma imagem semelhante ao Pensador de Rodin. Ah, lembra do repertório sociocultural que eu falei lá na aula de redação? Né? Só que o Rodin está nessa posição aqui. Ó. O Pensador de Rodin, não o Rodin, né? Obviamente. A estátua do Rodin. Rodin foi escultor francês do século XIX, está aqui. Ó. E aqui o grafite do Banquise, a gravura do Banquise, a pessoa está com a mão na cabeça. Então, o que você infere dessa imagem? Você infere que essa pessoa está desesperada com a destruição causada pelas disputas entre judeus e palestinos, nesse caso. Tá? Então, a arte deve confortar quem está perturbado e deve perturbar quem está confortável. Né? Muito interessante essa frase. Você pode até guardar essa frase para usar como repertório sociocultural num tema que seja a arte o assunto predominante no tema. Né? Bom, o que é um silogismo? O que é um silogismo? E nós temos aí o silogismo aristotélico, né? Que todo mundo conhece isso aqui. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Todos os homens são mortais. Premissa verdadeira. Sócrates é homem. Premissa verdadeira. Portanto, conector conclusivo. Então, que conclusão eu posso deduzir? Que Sócrates é mortal. Você estuda isso em lógica. Você estuda isso em lógica, né? Então, os silogismos são muito usados, especialmente para estruturas frasais na redação. Tá? Diferentemente do silogismo, nós temos os sofismas. Sofismas, você tem a mesma coisa. Premissa verdadeira ou premissas verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Né? Vamos ler aqui essa tirinha. Aqui, ó. O pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são branco e preto. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Aqui alguns tipos de pinguins são branco e preto? Verdade. Que houve filmes, olha como que eu usei o verbo haver. Houve filmes em branco e preto e ainda os temos, mas são mais raros. Eu usei a variante padrão da língua portuguesa, né, para construir essa ideia. Houve filmes, e não é houveram, como falam por aí, né? Em branco e preto, sim. E ainda os há. Isso é chique demais, viu? Mas só que eu não falo assim no dia a dia, eu falo do jeito que eu converso aqui com vocês, usando o coloquial, cara. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos, a conclusão é falsa. Quando eu tiver premissa verdadeira, conclusão falsa, eu tenho um sofisma. Os sofistas foram filósofos na Grécia Antiga que usaram a filosofia para benefício próprio, enganando, ludibriando a pessoa através do raciocínio. Eu coloquei aqui um raciocínio óbvio para você entender o que é um sofisma, né? Mas tem sofismas mais bem construídos. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
é o título, né? Ambíguo, né? Vamos ler o texto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Bom, todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz com que a leitura isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz a compreensão sempre uma interpretação. Leonardo Boff, bastante conhecido, né? Olha, aqui é importante inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você não pode entender aqui, por exemplo, essa expressão. Cada um lê com os olhos que tem. Com os olhos que tem, olhos não está dizendo literalmente olhos. Deduz-se que olhos cada um lê com o conhecimento de mundo que tem. Pés aí não é pés, é com a realidade, com as experiências com as quais essas pessoas conviveram. Então, para você inferir uma palavra, você tem que entender que a palavra pode ter o sentido denotativo ou o sentido conotativo. No caso aí, olho e pés, além de outras, tem o sentido conotativo, né? Então, você vai ler o que não está escrito, obviamente. Inferir uma informação implícita no texto. O que é implícito? É que não está dito, que está apenas sugerido, né? Então, vamos lá. Canguru. Todo mundo sabe, será que canguru vem de uma língua nativa australiana e quer dizer eu não sei? Segundo a lenda, o capitão Cook, explorador da Austrália, ao ver aquele estranho animal dando saltos de mais de 2 metros de altura, perguntou a um nativo como se chamava o dito. O nativo respondeu, Gu Yamidir, em língua local, canguru, eu não sei. Desconfiado que sou dessas divertidas origens, pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Em nenhum dicionário se fala nisso. Só o Aurélio, nossa pequena Bíblia, numa outra versão. O dicionário se fala nisso. Numa outra versão. Definição precisa encontrei, como quase sempre, em Partridge, canguru, walabi. As palavras canga e wala significam saltar, pular. São acompanhadas pelo sufixo ro e bi, 2 sons aborígenes da Austrália, significando quadrúpedes. Portanto, quadrúpedes puladores e quadrúpedes saltadores. Quando comuniquei a descoberta a Paulo Ronay, notável linguista e grande amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Paulo gostou de saber da origem real do nome canguru, mas acrescentou, que pena, a outra versão é muito mais bonitinha. Também acho. Milor Fernandes, né? Inferir uma informação implícita no texto. Bom, a informação, o que esse texto discute? Esse texto discute a origem, a etimologia, o significado da palavra canguru. Mas ele quer discutir o seguinte, que há coisas que são inventadas que são mais bonitas que as coisas da realidade, que a fantasia, que a fábula é mais perfeita do que a realidade. E tanto o Paulo Ronay quanto o Milor Fernandes concordam com isso. Calvin Haroldo, né? Do Bill Walterson. Vamos ver lá. Você sabe de onde vêm os bebês? Não. Queria saber como que se descobre isso. Aí você vê o Haroldo ali pensando. Vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camiseta. Você veio de Taiwan. Ora,
O que está implícito aí? Que nem o Calvin e nem o Haroldo é só um alter ego, né? Ele só é maior que o Calvin quando estão só os dois juntos. Ele só fala quando estão os dois juntos. Quando aparece o pai e a mãe do Calvin, algum amiguinho, o Haroldo vira, como eu já disse a vocês, um bichinho de pelúcia. Então, como o Calvin não sabe como se dá a geração de filhos, e nem o amigo invisível dele, o Haroldo, o sabe também, o Haroldo olharia na etiqueta da camiseta e lá está escrito Taiwan. Então ele imagina que se a roupa que o Calvin está usando vem de Taiwan, então o Calvin também vem de Taiwan, né? Tem uma informação implícita aí para ele chegar a essa dedução Taiwan. Ok? Identificar o tema de um texto. Eu trago para vocês aqui o poema da Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não me dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Lindíssimo, né? Lindíssimo, Cecília Meirelles. Identificar o tema do texto. Ora, olha o título, Retrato. Então, está falando da transitoriedade da vida, da mudança que o tempo imprime nas pessoas. Mudanças físicas, mas mudanças nos sentimentos. Isso você tem que deduzir. Eu não tinha o lábio amargo, mas lábio não é amargo, nem é doce. Lábio é lábio. Né? O lábio pode ficar mais caído quando a gente vai ficando velho, tal, mas ele não vai ficar amargo, ele vai ser lábio. Certo? O coração, que nem se mostra, não é coração, gente. O que está falando aí? A pessoa vai, com o passar do tempo, ela vai sofrendo e ela tem receio de mostrar os seus sentimentos. Então, estou deduzindo. Então, eu vou deduzindo as partes, e aí, no final, em que espelho ficou perdida a minha face? A face não se perde nos espelhos, mas aquela face que eu tinha, como naquela foto que eu coloco lá no início da minha apresentação, eu, 10 anos, só 10 anos mais novo, você percebe, né? Eu adotei a barba, atendendo a inúmeras cartinhas, pedidos e telefonemas. Acho que eu fico melhor de barba. Não sei se barba branca fica bem em alguém, mas não tem cabelo, não tem cabelo na cabeça, deixa crescer cabelo no rosto, né? Mas, então eu estou falando aqui da transitoriedade, das mudanças físicas e até psíquicas que com o passar do tempo nós fatalmente as teremos, né? Bom, vamos para os exercícios, que o nosso tempo está quase se esgotando, se já não se esgotou, né? Faltam 5 minutos, temos que fazer 4 exercícios, tá? Então, esse texto aí, acho que vocês já viram, já caiu em Enem, estão tirando o verde da nossa terra, tá? A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país que a ordem e progresso. Só porque substituiu o slogan ordem e progresso, aliás, positivista, viu? É bom você saber disso, que quando da República que nós adotamos essa bandeira, aí os positivistas que foram os militares positivistas de Benjamin Constant, que fizeram a proclamação da República e aí orientaram a criação da bandeira e colocaram o lema Ordem e Progresso, que é um lema
positivista, é parte de uma ideia positivista, né? Que é bastante criticada, inclusive é bom você se aprofundar nesse detalhe. Criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país? Não, lá está falando de Mata Atlântica, né? Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá? Não, ninguém está mudando a bandeira, né, gente? Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Isso, a letra D de desejo, né? Vamos só ver a letra E. Incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. Não está... Pode... Lá não está falando isso. Lá está dizendo, só voltar aqui, estão tirando o verde da nossa terra. Não está falando para você SOS. O que significa SOS? Eu não sei. Esse é um sinal que foi criado na Marinha para quando um navio estivesse naufragando, para você não ficar, para você mandar a mensagem, antes era ali no telégrafo, né, no sinal ou na luz, era SOS, é a abreviatura de um pedido de socorro, de ajuda. Então, por isso a letra D, né, alertar a população para o desmatamento, quando você tira uma parte do verde, e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Como os caras que estavam naufragando apelavam por socorro. Por isso a letra D. Entendemos isso, né? Vamos ler esse texto aí. Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano em cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, tem, nos últimos 7 anos, cresceu 1.480 nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Um detalhe aqui que eu queria mostrar para você, esses dois hífens aí, ó. Esses dois hífens. Nós temos esses dois hífens no lugar de 2 vírgulas, né? E entre os dois hífens, que são gratuitos, a pronúncia de gratuitos, não é gratuito, é gratuitos, é ditongo, não é hiato, e os dois hífens substituem vírgulas. Mas por que é melhor? Porque chamam a atenção sobre a expressão gratuito, assim como são gratuitas as aulas que aqui fazemos, né? Tanto para nós nada recebemos por isso, quanto para vocês que as assistem. Bom, vamos lá. Questão do Enem. Na produção de um texto são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, enunciado lugar de mulher também é na oficina, corrobora o objetivo textual de. O que é corrobora? Essa é a grande questão desse exercício. Corrobora, confirma. Não vai esquecer disso. Corroborar é confirmar, ok? Corrobora o objetivo textual de demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Sim. Né? Provavelmente é essa, mas vamos ler as outras. Defender a participação da mulher na sociedade atual. Elas já são 51% do mercado de trabalho. Que é isso? Isso aí fora de lógica. C. Comparar esse enunciado a um outro. Lugar de mulher é na cozinha. Não! Lá diz assim, lugar de mulher também é na oficina. Também quer dizer que não é só. Então, poderia ser na cozinha, na sala, no salão de beleza, no shopping. Lugar de mulher em todo lugar, gente. Vamos parar de discriminação aí, né? D. Criticar a presença das mulheres nas oficinas. Não, está dizendo que cresceu 1.480%, está ótimo. E D. Distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. Não distorce, né? Porque
muda, faz uma paráfrase, e o também não está distorcendo nada. Está dizendo que é na cozinha, mas é também em outro lugar. Então, portanto, a letra A, demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Isso. Aquela dona de casa lá, sua avó, que não saía, para ir na esquina tinha que pedir licença para o seu avô, isso já não existe mais, né? Felizmente, felizmente. O terceiro, a leitura da charge permite inferir que, que língua é habeas corpus? Latim. A não ser quando ninguém entende, aí vira grego. Bom, Luiz Fernando Veríssimo, você sabe o que significa habeas corpus? Um termo jurídico, né? Pego lá do latim. Você falou pego isso? Não é pego, não. É pego. Não é molho. Não é molho de chaves, não. É molho de chaves. Não é grelha, é grelha. Tá? Tudo sem acento, viu? Mas a pronúncia correta é isso. Que língua é habeas corpus? Latim. A não ser quando ninguém entende, aí vira grego. Habeas corpus quer dizer corpo livre. É um instrumento jurídico que, aliás, nem precisa de advogado. A pessoa privada de liberdade, ela mesma pode elaborar seu habeas corpus e pedir para alguém protocolar no fórum para que a pessoa seja, porventura, liberada da prisão. E ali tem vários critérios, endereço fixo, estar trabalhando, réu primário, bababá. Bom, mas aqui não é aula de direito, né? Mas a palavra vem do latim, corpo livre. Vamos lá. Na fala do avô, está implícita a ideia de que ele admite o seu completo desconhecimento da área jurídica? Não. Ele fez apenas uma crítica, né? B. O avô tenta disfarçar, por meio de suas respostas, seu desconhecimento sobre a origem etimológica? Não. Origem etimológica, aí que pega. A origem da palavra, do termo. Etimologia, a origem da palavra. Estuda a origem da palavra. Ele já respondeu lá que é do latim. Tá? C. A resposta deixa pressuposta a ideia que, na opinião do avô, o assunto em questão não deveria ser de interesse de criança. Não é pressuposto. Não é pressuposto. Nem tem marca de pressupostos ali. D. A fala do avô deve ser compreendida como uma crítica explícita aos políticos de modo geral. Não, também não está falando de políticos, porque o termo habeas corpus é um termo relacionado ao judiciário. Portanto, letra E. O comentário do avô, no segundo quadrinho, contém uma crítica às iniquidades permitidas pelo judiciário. Iniquidade, olha que palavrão aí. Mas você vê muito na Bíblia. Não se juntar aos iníquos, não sentar à mesa dos ímpios, né? Iniquidade, coisas erradas, más, que contrariam a moral e a ética, né? E às vezes o judiciário, segundo o chargista Luiz Fernando Veríssimo, comete esses deslizes. E aí o que era latim vira grego, né? Ou seja, que ninguém entende. Vamos ler esse trecho desse poema. Aquele parêntese e aqueles 3 pontinhos, aquelas reticências, está dizendo que falta um pedaço do texto. E falta, na verdade, um pedação, viu? Da garrafa estilhaçada no labirinto já sereno escorre uma coisa espessa que é leite, sangue não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos, da noite 2 cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado A Morte do Leiteiro. Antigamente, você não lembra disso, né? Antigamente se entregava leite na porta de casa, leite e pão na porta das nossas casas. Aqui em Cuiabá, por exemplo, eu ia fazer
ia fazer educação física no Liceu Cuiabano, e a gente ia, depois das 5 da manhã, a gente saía de casa, que 6 horas tinha que estar lá, o professor de educação física estava lá na escola. E, rapaz, a gente saía de casa e ia a pé, né, lógico. E às vezes não tinha, em casa não tinha, o padeiro ainda não tinha deixado o pão. De vez em quando a gente passava na porta, na janela de uma casa, tinha aquele monte de pão. A gente não pegava tudo, mas pegava ao menos um, tá? Pra gente comer, porque saía de casa com fome, né? Então, o leite não era em saquinho, nem em caixinha, nem em garrafa. E era deixado na porta de casa, das casas. E essa história é interessante para você usar numa redação, falando sobre violência, sobre posse de arma, por exemplo. O homem acorda escutando um barulho porque o leiteiro tropeçou e deixou a garrafa de leite cair, a garrafa quebrou, e o homem pensou que era um ladrão, pegou o revólver, saiu lá e deu um tiro no leiteiro. E aí ele cai com as garrafas de leite, as garrafas se quebram, e o sangue que se esvai dele e o leite se misturam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Mas você não sabe o que é aurora? A aurora é o amanhecer. É aquele tom nem vermelho, nem amarelo, nem branco, que tem no amanhecer. Faz tempo que você não acorda cedo. É bom acordar cedo para ver o amanhecer, para ver a aurora. E como é que se chama o entardecer? Seção enriqueça seu vocabulário. Se chama ocaso. Mas não é separado não, tudo junto. Ocaso. Ocaso separado é outra coisa, viu, bicho? Tá bom? Aí vamos para as alternativas. No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a aurora. O que permite visualizar este momento do dia corresponde aos objetos confusos, não, à garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno? Não, ladrilho é piso, viu, turma? A aproximação suave de dois corpos? Não. Ao enlace amoroso de duas cores. Ele fala, amorosamente se enlaçam. O vermelho do sangue e o branco do leite, né? O fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. Não. Então, letra D de desejo. Nós vamos encerrar a aula de hoje com um poema. Aliás, muita gente pediu cópia do poema que eu falei, não coloquei na tela, e aí eu já mandei para o e-mail das pessoas que me pediram cópia daquele poema do nicaragüense Ernesto Cardenal, né? Hoje eu vou falar de Marcos Vinícius da Cruz Melo de Moraes. Marcos Vinícius da Cruz Melo de Moraes diz o seguinte, em Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Vamos encerrar a aula de hoje. Então eu encerro agradecendo a assistência de vocês, me colocando à disposição para todas e quaisquer dúvidas, tanto pelo WhatsApp 96599199400, como pelo e-mail sergiosintraprof@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima aula.